Olá pessoal, eu sou Hector Ruslan. E eu sou o Marco Maier, da Papangu. E você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente recebe os responsáveis por um dos trabalhos mais incríveis de 2021. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigado. Obrigado pelo elogio. Original de João Pessoa, na Paraíba, Papangu é um grupo de metal progressivo responsável por um dos trabalhos mais surpreendentes do ano, Holoceno, marcado pela criativa colagem de referências e elementos que vão do imaginário popular nordestino ao jazz, da literatura de Ariano Suassuna ao discurso ecológico anti-Bolsonaro. O registro que apresentou músicas como São Francisco, Lobisomem e Terra Arrasada é o tema da conversa que a gente tem aqui hoje. Eu quero dizer que a primeira vez que eu ouvi o disco de vocês, parecia que eu estava sentado confortavelmente em uma cadeira, alguém meteu as mãos embaixo, virou, me jogou no chão e eu comecei a apanhar logo em sequência. Porque é muito brusco, é muito pesado, o andamento do ritmo é muito maluco, assim, e eu fiquei bem impactado logo de cara. Mas antes de descer nesse processo de como vocês criaram esse monstro que é esse disco, eu queria entender um pouco de vocês, como que surgiu a Papangu, como que vocês se conheceram, o que é a Papangu para as pessoas que ainda não conhecem o som de vocês. Então, basicamente a banda se formou quando eu conheci Nicolas, o nosso baterista, num festival de música no Centro Histórico de João Pessoa em 2012. Uma amiga em comum me apresentou a ele, porque eu tocava baixo na época, estava atrás de uma banda, e ela disse, olha, Nicolas é baterista, ele é um baterista de mão cheia e ele toca em dezenas de bandas de metal daqui de João Pessoa. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente notou uns pontos de interesse em comum, a gente gostava de algumas bandas de metal progressivo, algumas coisas de black metal, death metal e stoner, e aí eu troquei contato com ele, e certa feita eu tava conversando com o Hector, que eu já conhecia de muito tempo atrás, e a gente tocava na banda cover de Metallica, era thrash metal. Lá pelas no começo de tudo, antes de ter qualquer coisa autoral, a gente era pirralho, tinha 13 anos, sei lá, alguma coisa assim. Exato. Nossa. Aí, com uns 13 anos, a gente tinha uma banda de cover de thrash metal, era quase só Metallica. O nome da banda era Lady Justice, em homenagem ao disco And Justice for All. Isso aí. Exato. Aí, conversa vai, conversa vem com o Hector, eu falei, Hector, eu conheci um baterista aqui que ele gosta de stoner. Vamos fazer um trio, um power trio de stoner, pegar um negócio meio Kyuss, meio começo do Queens of the Stone Age, meio Clutch. Vamos fazer um negócio só pra tirar onda, só pra brincar. Aí, a gente marcou um ensaio, e a química da gente se fechou maravilhosa na primeira jam que a gente fez. A gente mandou Gardenia do Kyuss e depois disso foi só improvisando na hora e foi muito maravilhoso. Isso foi no ano de 2012. Nossa, era tudo menino tempo, novo ainda, com 18 anos, 17 anos. E daí a gente pensou, beleza, isso aqui dá bacana, mas vamos levar um pouco a sério e começar a fazer composições próprias. Surgiu justamente assim, né? Eu acho que na maioria das bandas, o primeiro ensaio a gente pegou justamente alguns covers pra tocar. Rolou alguma coisa de Black Sabbath também, é algo que todo mundo gosta em comum. E aí a gente pensou que começou a tentar colocar o negócio pra frente, e aí surgiram as primeiras oportunidades de se apresentar, né? Nas casas independentes aqui de João Pessoa. Enfim, show muito pequeno, com amigos, ensaio aberto, esse tipo de coisa. Só pro pessoal da cena local mesmo, assim. Sim. Nem cobrava ingresso, nem nada. Era realmente uma coisa bem divertida e livre, assim. E aí a gente pensou, pô, se a gente vai começar a tocar pra alguém vai ver Papangu, então vamos fazer um som próprio, né? E aí é engraçado que é quando começa essa mudança. Eu diria assim que é um dos primeiros pontos de ruptura do que é a banda no início e de como ela chegou a se tornar o que é hoje. Porque a gente, quando nós debruçamos sobre composição, sobre fazer nossas próprias músicas, a banda que inicialmente era para ser tipo um projeto de stoner rock, stoner metal, doom metal, as músicas que a música que a gente criava não estava soando dessa forma, sabe? Já começou, tinha a influência, claro, tinha aquela base, mas a gente já começou a sentir um distanciamento, sabe? E é isso.
Mas e disso para pensar em vamos produzir um disco, como que foi esse processo? E eu quero também entender se essa mudança de percepção de sonoridade foi de coisas novas que vocês passaram a ouvir, mudanças pessoais, como que foi nesse processo aí também? Eu diria que foi uma combinação disso. Primeiro, a gente notou que a gente tinha um ponto de convergência muito forte na banda Mastodon. Somos fãs incondicionais de Mastodon. E lá para 2013, em dezembro de 2013, depois da gente tocar um show, o nosso amigo Raí, com quem nós tocávamos na banda Lady Justice, a cover de thrash metal, ele perguntou se ele não podia aparecer no ensaio da banda, para ver. E ele chegou no ensaio com a guitarra, né? A gente fez uma jam, deu muito certo e a gente pensou, eita, se a gente tem agora 2 guitarristas, tem uma paleta de cores maior, né, para brincar. E a gente começou a pensar em composições e a gente obviamente se inspirou nessas composições mais elaboradas e mais arrojadas de bandas como Mastodon e outras de rock progressivo também, tipo Rush e coisa do gênero. Apesar de Rush ter um power trio, tem aquela coisa de um ficar do Geddy Lee tocar tanto teclado quanto baixo. Teclado, né? Sim. Exato. Aí, nisso, as composições foram um pouco se maturando, a gente notou que não dava pra ficar na caixinha do Stoner, não dava pra ficar na caixinha do Sludge, do Doom, etc. E seria muito mais satisfatório pra gente tentar fazer um som que fosse próprio, que tivesse a nossa própria característica, nosso próprio sangue, DNA lá embutidos. E nisso, eu comecei a estudar música, levar a sério. Eu comecei a estudar baixo acústico por um ano, depois larguei, mas aí eu comecei a estudar harmonia, a estudar arranjo e composição. E eu tava ouvindo muito a música de uma banda francesa de rock progressivo chamada Magma. Magma é um negócio meio mais obscuro, só quem é fãzão de prog provavelmente conhece, mas eles são caracterizados por umas figuras rítmicas muito fortes, muita marcha, por muito riff, que é meio inovador. Tipo, eles faziam coisas que hoje seriam caracterizadas como death metal, mas eles estavam fazendo isso em 1971, sabe? Sim. E baixo distorcido e umas composições enormes. Tipo, o famigerado Zeul que eles falam, né? O chamado Zeul, que eles chamam, que quer dizer... Na linguagem que eles inventaram, pra você ter ideia da isso, viagem. Eu acho uma maluquice do caramba isso. Tipo... Na linguagem que eles inventaram, quer dizer música celestial. Pra você ver como esses caras não era maconha normal dos anos 70 que eles usavam, era outra coisa ali. Aí eu me inspirei muito neles porque eles têm um timbrão e um jeito de tocar baixo. Tem uma longa tradição de excelentes baixistas franceses que passaram por essa banda. Baixistas que foram, sei lá, o produtor de Celine Dion foi baixista dessa banda nos anos 70, por exemplo. E ele era o cara que tinha um som mais imundo de baixo dos anos 70. A maior distorção de Tiranossauro Rex com motosserra possível. E eu me inspirei nisso e eu pensei, eu quero poder fazer umas composições grandes e fortes e com essa sensação de você estar na montanha russa, sabe? E a gente meio que... Eu passei a contaminar o resto do som da banda um pouco, porque eu comecei a mexer com produção musical, aprendi a usar um DAW, tipo Pro Tools, Reaper, essas coisas, e depois que você começa a tentar dissecar o que está sendo tocado no ensaio e colocar na planilha, basicamente, a gente conseguiu ver a forma e as cores das músicas que a gente fazia com um pouco mais de clareza. E aí a gente foi trazendo as inspirações dos meninos também. Hector escuta muito punk. Mas eu só ia falar que a cacetada do som da gente, a pancadaria do som da gente vem do gosto de Hector pelo punk. Eu acho que a maturação do que era o papo... É porque, justamente, a gente tá no momento de entender o que a banda era e o que a banda é hoje, né? E eu acho que Marco já fez uma excelente introdução e que um ponto que é importante de entender é isso, no sentido de que a gente cresceu junto com a banda. Nós éramos pirralhos quando a banda foi fundada, e a gente foi crescendo e escutando coisas e abrindo um leque de músicas que eu, quando tinha a idade que eu tinha e no momento que eu estava, quando a gente fundou a banda, não escutou. O que eu escuto, passei a escutar, a partir daquele momento, não é o que eu escutava ali, então. Hoje, o leque se abriu muito, e dessas experiências, dessas influências positivas e negativas, que eu também costumo dizer que o que a gente não gosta também influencia a gente pra caramba. Então, é basicamente isso. A gente tinha nós tínhamos os 3 membros originais, né, e Raí também, paletas de cores diferentes, assim. Porque justamente como o Marco falou, Marco é disparado o maior progueiro que já vi na minha vida. O cara é basicamente um enciclopédia do prog.
E aí tem Nicholas, que é um cara que curte muito death metal e black metal, o que a galera chama post black metal atmosférico, né? Essas coisas meio Sim. Death Heaven e etc. Raí, quando tinha, sei lá, 16, 15 anos, gravou um EP de thrash metal com um amigo dele lá. Que é um projetinho, o cara gravou um EP e enfim, ele gostava muito dessa pegada do thrash. E eu curtia muito também esse lado do stoner, do doom, do sludge. E também gosto muito de punk, de hardcore, o que às vezes pode parecer bem paradoxal, né? Porque a galera sempre bota as tribos geralmente não se bicam, né? Exato. O cara fala, mas se você é prog, então tu não pode curtir hardcore, entendeu? E é esse tipo de coisa que a gente vai vendo com o tempo que é a maior bobagem que existe. É até engraçado que a gente sempre conversa e marca o Gelo Biafra, né, do Dead Kennedys, o cara é o maior fã de Magma do mundo. Tipo assim, ele tem toda a coleção de LP, tem camiseta, tem aí tudo. Então assim, velho, não tem pra que ficar segmentando essas coisas. A gente só queria fazer um som que a gente curtia. E aí com essa junção desse caldeirão de influências, foi que a gente foi se transformando radicalmente pra ter o Holoceno que a gente tem hoje. Uma coisa que eu quero saber é se desde o começo vocês têm esse nome de Papangu, porque eu achei muito interessante a história desse ser, né? Tipo, que assusta crianças e tal. Eu achei muito legal. Eu já quero também puxar junto disso do nome que o Nick puxou, a relação de vocês com música brasileira também, que tem bem impregnada, bem forte dentro do disco. E é uma coisa que quando a gente pega muito grupo de metal, principalmente gente jovem, tem meio que tenta se distanciar da produção brasileira e abraça muito o que é feito lá fora, né? Queria entender um pouco mais disso de vocês também. Esse eu costumo falar que Papangu é basicamente... Não vou dizer daqui pro futuro, porque eu não vou engessar a banda. Se a gente, de hoje pra amanhã, quiser virar um negócio do avesso, eu não vou ficar colocando em caixinhas também. Mas enfim, pelo menos para esse ciclo de Holoceno, eu diria que é um tripé que fundamenta o que Holoceno se tornou, que é justamente a música nordestina, brasileira, mas, enfim, também nordestina, a música prog rock, enfim, como você queira chamar, e o Doom, o Sludge, enfim, a família Black Sabbath e Constelação. Nesse sentido, o nome Papangu, justamente, foi também nesse momento de fundação da banda, do momento que a gente começou a fazer as nossas músicas próprias, a gente pensou, tá, mas o som que a gente tá fazendo não é tão stoner quanto a gente achava que era, tá se transformando um pouco para esse lado do prog, o que é que a gente pode fazer para dar a nossa cara? E aí que veio essa pegada, poxa, vamos botar nossas influências regionais. Vamos botar o nosso sangue, o nosso DNA. Quando eu tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos, meu pai me colocou para escutar um disco chamado Fuá na Casa de Cabral, de Mestre Ambrósio, que é uma banda de Pernambuco. E simplesmente esse disco mudou a forma como eu escuto música, assim. Porque é um projeto que traz uma produção moderna, enfim, tem música... Enfim, o trio a base, na verdade, é uma música pop ou rock, com guitarra, baixo, bateria, mas aí os caras trazem rabeca, os caras trazem pífano, os caras trazem zabumba, traz ritmo de maracatu, de baião, triângulo, e esse negócio simplesmente, assim, é um dos meus discos disparados favoritos. Depois o Mestre Ambrósio acabou e o Siba, que é o cara que tocava a banda, fez uma carreira solo, que também tem discos fantásticos. Deixa eu te perguntar uma coisa, você curte o primeiro disco solo, o segundo, na verdade, o Avante, que é ele com a guitarra ali? Exatamente, o Avante, eu ia citar o Avante agora, eu acho muito maneiro o Avante. Eu sou apaixonado por esse disco, velho. Esse disco é fantástico, Kleber. E aí, então, esse disco do Mestre Ambrósio me influenciou demais. Chico Science, Nação Zumbi também, evidentemente, não tem nem como retirar esse caldeirão. Mas então, a partir disso surgiu a ideia de colocar essa regionalidade toda no som de Papangu. E eu sou pernambucano, apesar da banda ser paraibana, e eu moro na Paraíba há muito, muito tempo, desde 2001, na verdade, mas eu nasci em Pernambuco. Então eu disse, poxa, tem essa figura aqui do folclore, do carnaval pernambucano, chamado Papangu, que é basicamente a galera que se veste e vai na rua no carnaval pra assustar as pessoas. Então, é isso aqui que a gente velho. Nós somos esse bicho que vai sair por aí pra assustar a galera. Com o que tem do
o bate-bola no Rio de Janeiro, só que é um lance um pouco mais diferente, né? Principalmente do figurino. Assim, tem uma estética, né? Os caras colocam um tipo de máscara específico, umas roupas meio folgadonas, assim, e sujas, rasgadas. Mas acaba que a imagem do Papangu acabou com meio que servir como uma alegoria pra gente, sabe? Porque, tipo, a gente basicamente tá fazendo algo que assusta as pessoas. Não é exatamente um tipo de música que se faz com muita frequência no Brasil. E meio que transgressivo, de certa forma, porque não tá exatamente nas caixinhas de gênero que o pessoal gosta de usar. E, assim, pelo menos no Nordeste, na cena de metal do Nordeste, tudo é meio muito tradicional, sabe? As bandas escolhem cantar em inglês, elas costumam meio que copiar o som, o timbre, a estrutura de composição de outras bandas. E como o som da gente é mais ou menos ousado, eu diria, acaba que é um Papangu, de certa forma. Perfeito. Eu quero fazer uma última pergunta antes da gente ir pro Faixa Faixa, que é entender isso de o disco levou 7 anos para ficar pronto, né? Como que foi esse processo de produção? Se foi longos períodos de ensaios ou músicas produzidas esporadicamente, ou as músicas finalizaram tudo num ponto só? Porque eu sei que ele é um disco musicalmente muito diverso, mas eu sinto uma homogeneidade muito grande toda vez que eu escuto ele. Então eu queria que vocês me explicassem como que é isso, porque 7 anos pra mim é uma coisa muito louca. Pra gente também foi muito, muito longo, mas é porque primeiro a banda começou com a gente sem nenhuma experiência em produção musical. Primeiro a gente precisava aprender a tocar, né? Ponto crucial aqui. Por exemplo, eu aprendi a cantar durante a produção do disco. Eu não sabia cantar, eu era completamente desafinado. Aí aconteceu que eu consegui entrar no coral da universidade, aprendi a solfejar e a cantar no coral, e eu pensei, porra, beleza, agora eu sei cantar, vou cantar nesse disco. Tenho certeza que vou cantar. Mas, enfim, a gente começou a fazer o disco, a bolar e pensar em realmente fazer um disco em 2013, quando a banda já tinha a adição de Raí, em dezembro, e a gente pensou, beleza, próximo projeto da gente não vai ser tocar show, só tocar show. Vamos fazer um disco e gravar nossos nomes pra eternidade. Era meio que sonho de infância da gente, né? Mas a gente levou o negócio a sério, mas foi fazendo a passos pequenos. Estava todo mundo na universidade, todo mundo começando a trabalhar, com a vida pessoal começando, né? Você lá com seus 18, 19 anos. Então foi aquela coisa, a gente ensaiava quase todo final de semana, mas os tempos de ensaio foram ficando cada vez mais espraiados e espaçados. Mas uma das músicas que tá no disco vem justamente antes da gente realmente pensar em fazer um disco, que foi Terra Arrasada. Ela surgiu só com o nome de Terra, ela é de 2013. A gente tocou no nosso primeiro show, em dezembro de 2013. E a primeira metade da música é igual, não mudou nada. Já tá dando spoiler do Faixa Faixa aí, Mar. Não, mas só pra contar que ela foi basicamente o pavio inicial do disco. Depois a gente destrincha, mas ela foi o pavio inicial e a gente pensou, meu Deus, temos que fazer um disco. Então, nisso, a gente aprendeu a fazer produção musical. Cada um criou basicamente seu estúdio caseiro, que é uma interface, um microfone e um DAW para aprender a usar. A gente começou a usar coisa feita Guitar Pro, mas aprendeu um pouco de notação musical também. E a gente foi talhar cada música no estúdio, sem descanso, basicamente. Era basicamente um ensaio somente para uma música. E a gente tocava e corrigia as partes e mudava tudo e ensaiava de novo, parte e pedaço por pedaço, até ficar satisfeito e pular para a próxima. E foram anos disso até a gente ficar melhor nos nossos instrumentos. E depois a gente começou a bolar, beleza, se a gente vai fazer um disco, a gente precisa de uma capa. E se a gente precisa de uma capa, a gente precisa montar as letras. Se a gente precisa montar as letras, a gente precisa pensar em todo o esboço estético, em uma linha histórica que o disco tem que percorrer. E nisso veio a ideia de fazer um disco conceitual. Obviamente, como todo mundo aqui gosta de prog, a gente foi se inspirar em discos que a gente ama, como, por exemplo, o Crack the Sky, do Mastodon. E utilizar esses pontos de referência como pensar, beleza, vamos fazer um disco com uma historinha, mas não vamos fazer uma historinha assim, nada brega e kitsch de, sei lá, botar narrador e coisa do tipo. Não, vamos fazer um disco que tem segue um fio de meada estético, do começo ao fim, e que ele vai evoluir de uma maneira lógica até o fim, o encerramento. E a partir disso a gente bolou umas ideias, pensou em algumas figuras estéticas que a gente podia mencionar, e a gente foi ler literatura do Nordeste também. Coisa feita do João Cabral de Melo Neto,
com Morte e Vida Severina. A literatura de José Lins do Rego, Os Sertões, Ariano Suassuna. Muito Ariano Suassuna. Não só as peças dele, que todo mundo conhece, como Auto da Compadecida, mas também a poesia dele, que é cheia de figuras e simbolismo muito bonito. E a partir disso a gente jogou basicamente numa sacola, escolheu alguns elementos e a gente mandou para um artista chamado Asmo Oriende, que o nome dele é Pedro Felipe, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. E a gente encomendou uma capa para ele, uma capa para o disco. E a gente disse, olha, a gente quer mais ou menos algo nessa vibe. Essa aqui são nossas demos, tenta absorver aí e solta alguma coisa. E o que ele pariu foi essa maravilha que tá na capa do disco. É perfeito, porque representa de primeira, perfeitamente, cara. Nossa. Exato. Essa capa, velho. Eu fiquei alucinado, porque acho que semana passada, não foi, Marco? A gente viu um cara no Instagram falando, ou foi no YouTube, sei lá, o cara falou, porra, essa capa eu tatuaria nas costas facilmente. É bonita demais, velho. Incrível. É nessas horas que bate meio que a ficha, né, do pessoal que tá gostando do disco. Porque a gente veio de um cenário meio morto pra coisa mais viajosa, experimental. E tem uma galera do Bangladesh que tá mandando mensagem pra gente, dizendo que amou o disco, sabe? Vocês viram que vocês estão, tipo, é um dos discos de metal do ano no Rate Your Music, né? Então, por base na avaliação do público internacional, assim, é muito louco isso. Tá perto de bater 1000 avaliações. Não, e só pra completar essa questão de Marco, né, que fez essa narrativa do porquê dos 7 anos, sendo também extremamente honesto, direto ao ponto, cara, naquela época, quando a gente, primeiro, além de ter tudo isso que Marco falou, a gente aprender a tocar, a gente simplesmente não tinha dinheiro, velho. A gente simplesmente não tinha dinheiro. A gente não tinha trabalho, a gente tava estagiando, sei lá, ganhava 200, 300 conto por mês, tava na faculdade, arrumava um trabalho, mas o trabalho não dava pra cobrir um disco, aí um tava trabalhando, os outros 3 não estavam, simplesmente era impossível financiar, porque o disco é 100% financiado pela banda, não tem R$1 de ninguém que não seja nosso, então não simplesmente não dava, a gente precisou ralar pra poder fazer o disco nascer também, sabe? Exato, a gente ensaiava em estúdio com Barata e com Mofo. Tinha um estúdio que a gente ensaiava, que ficava a uns 20 quilômetros de uma pessoa, que era embaixo de uma churrascaria. Incrível. Juro. O local. Uma churrascaria de beira de estrada. Era o único lugar que a gente podia ensaiar, que a gente conseguia financiar. E realmente não teve R$1 de ninguém, nenhuma gravadora passou adiantamente a gente. Não que nenhuma, acho que nenhuma quis, na verdade, porque a ideia já era muito digamos, e a gente até mandou alguns e-mails pra tentar, enfim, de repente captar alguma coisa, até pra selo gringo, mas aí a gente até recebia e-mail, mas vocês cantam em português, meu público é Europa e Estados Unidos, infelizmente a gente não dá pra assinar. Outro cara falou algo sobre a relação a situação política do Brasil, algo relacionado a enfim, vários nãos, assim, mas enfim, a gente não, só vamos, velho, só vamos. Segue a vida. Boa. E a gente foi, e é isso. E tá aí um puta de um discão, hein? Nossa, de verdade, gente, parabéns, assim, porque dá pra sentir em cada música o esmero de vocês, assim, no processo de composição, de verdade. Valeu, Kleber. E só antes da gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o conceito do disco, porque já que a gente vai começar o faixa-faixa, dá pra gente esmiuçando dentro desse faixa-faixa, mas esse conceito eu achei muito interessante, assim, tipo, dessa história e de, sei lá, no final, tipo, quem vai impedir o apocalipse é meio que o capeta, assim, eu achei isso divertido. Então, a história do disco é meio críptica e não é exatamente linear, não é necessariamente linear, na verdade, porque a gente tentou contar tudo de uma maneira meio alegórica e deixar muito espaço para a interpretação do ouvinte também. Mas, basicamente, a história do disco é que o protagonista, que não tem nome, nem precisa ter nome, ele é um cangaceiro, ele trabalha como jagunço. Ele não é exatamente cangaceiro no sentido de resistência, mas ele trabalha como jagunço a serviço de um latifundiário. E a profissão dele é matar e expulsar quem tá na terra que o latifundiário quer pegar. E nessa vida de violência que ele vive, uma certa noite ele dorme, ele tem um sonho e no sonho ele vê que o mundo não tá se acabando, o céu cai sobre a terra e
a vida como ele conhece não vai ser a mesma e não vai ter mais vida na terra onde ele vive. E nisso ele se toma de remorso e de arrependimento por tudo que ele fez, e ele pensa que o que ele tem que fazer é um sacrifício ritual. E nisso ele pratica um sacrifício, ele tenta sacrificar a vida a fim de impedir o que estava no sonho dele de ocorrer. Não dá certo, porque ele estava, digamos, impuro na hora que ele fez o tal de sacrifício, e nisso ele desanda uma reação em cadeia, e que vai culminar basicamente no fim do mundo enquanto conhecemos. E nisso ele desce o Rio São Francisco para tentar fugir do mundo se acabando, e ele vai atrás de alguma entidade que possa ajudá-lo a tentar impedir que o destino não se complete do jeito que ele pensava que vai ocorrer. E nisso, acho que é melhor falar no faixa-faixa sobre esse conceito específico da letra, mas é basicamente uma tragédia sobre arrependimento e que pode ser interpretada como uma alegoria com a destruição ambiental do Brasil, enquanto conhecemos, e talvez a destruição ambiental global com a mudança climática. Boa. Lá, garanto que tem pouso. Então vamos lá, vamos por faixa a faixa aqui. Começar com Ave Bala, que é instrumental, rapidinha, nervosa, e eu acho que é a que traz um pouco dessa essência stoner de vocês em início de carreira. Assim, eu sinto muito dessas guitarras do Kills, do Queens of Stone Age, aceleradíssima, e ela já te joga pra dentro do disco de um jeito fantástico, assim. Conta um pouco sobre essa música incrível aí pra gente. Total, Kleber. A ideia, eu me lembro muito bem quando a gente tava escrevendo Ave Bala, a mentalidade foi a seguinte: vamos fazer um cartão de visita. Deixa eu fazer um adendo. Essa música foi escrita num ensaio em 2017. Num ensaio só a gente fez recente. A música, do começo ao fim. E a gente assim, vamos fazer assim. A ideia sempre foi essa. É uma abertura que vai mostrar para o ouvinte um pouco de tudo que a banda é. E aí você vai encontrar essa essência stoner doom, você vai encontrar as passagens de música nordestina, você vai encontrar umas passagens meio black metal. Então, é basicamente isso. Tá aqui, ó. Você quer ter um mini resumo, um sumáriozinho do que é Papangu? É Ave Bala. Pra mim tem um negócio desse disco ser meio que um filme, assim. Ele é bem narrativo, apesar de bem esparso, assim. Ele é um filme, e aí essa parte, a primeira música é tipo os créditos passando, o logozinho da Ancine ali no cantinho, é tudo isso, assim. Exatamente. Inclusive, o disco abre com uma citação muito curta, muitíssimo curta do filme Vidas Secas, que, se eu não me engano, é do Glauber da Rocha, se eu não me engano. Não, é do José de Santos Pereira. Isso. José Santos Pereira, exato. E lá a protagonista, que é a esposa do protagonista, ela olha para um círculo de urubus no céu, e o filho pergunta: mãe, o que é aquilo? E ela diz: lá garanto que tem pouso. Ela tá falando que tem comida pro urubu lá. Sim. E quando eu vi o filme, eu fiquei meio que derrotado, porque essa frase não tá no livro, no Vidas Secas original. E foi aquela coisa de pensar: meu Deus, se a gente vai fazer uma música que vai realmente avisar que tem coisa vindo por aí, que seja pra abrir o disco, a Ave Bala. E o nome Ave Bala em si é uma referência à Morte e Vida Severina, do João Cabral do Melo Neto. Isso, essa passagem do Vidas Secas, do filme Vidas Secas, né? Eu assisti o filme e falei: Marco, vamos, em vez de... Porque a Ave Bala, ela abre... A música em si, ela abre com um riff de baixo, né? Já chega rasgando tudo. E aí eu vi essa cena e eu pensei: rapaz, seria interessante colocar esse sample de abertura, até porque você já não entra sendo rasgado. Tem um momentinho assim de talvez paz, talvez mistério, talvez suspense com esse sample. Poxa, o que é que vai vir aqui agora? E aí, puf, entra o riff. Eu achei bem interessante. E tem uma imagem que ficou na minha mente, que é justamente essa questão da Ave Bala, né? Que é desse animal violência, do urubu. Porque aí você pega duas obras distintas, né? É justamente o Vidas Secas
e o Morte e Vida Severina, que são obras distintas, mas a gente amalgamou dentro da nossa música, que faz referência às duas coisas, e ao mesmo tempo é uma obra nova. Então a Ave Bala do Morte e Vida Severina é o urubu de Vidas Secas, que é a nossa primeira canção. Essa imagem do urubu rondando o sertão nordestino como essa ave, esse animal violência, foi uma imagem que se criou assim na minha cabeça e eu disse, vamos usar esse sample, e aí é isso. Porra. Nossa, eu pensei que era uma imagem meio cristã, assim, tipo de ave, meio Ave Maria, assim. Pode ser também. Sabe, tipo, da religiosidade da galera, assim, e tal. Sim, o ave como exaltação religiosa, né? Sim, ave, sim. Mas tem muito dessa coisa da religiosidade do Nordeste aí nas letras do disco e nas referências que a gente faz. Especialmente em Água Branca, que é a faixa 2 do disco. Então, agora vamos pra ela. Pra mim também, eu não sei, assim, meio que na narrativa eu senti que ela é como quando começa o mau presságio, assim, quando ele tá nesses sonhos intranquilos e, tipo, deu merda, assim, tipo, é onde... E até uma música muito mais, tipo, revolta, assim, tipo, parece que eu tô num redemoinho e não sei pra onde olhar porque acontece muita coisa. E eu quero destacar também o Aná Barreto, que toca em 2 músicas do disco, e essa é a primeira que ele participa, lá mais pra segunda metade da canção, assim, tocando o mini-mug dele espetacular também, né? Exato. O Aná é maravilhoso. O Aná, ele é um músico daqui de João Pessoa, ele toca muito jazz, toca muito MPB, toca música clássica também, ele é professor de piano, e eu conheci ele faz uns anos e viramos amigos. E quando chegou a hora da gente gravar o disco, eu liguei pra Aná e falei, bicho, tu tá ocupado hoje? Aí ele disse, eu vou tocar um show à noite, mas de tarde eu tô de boa. Por quê? Não, aparece aqui no estúdio, tem um mini-mug aqui, vem brincar um pouco. Aí beleza, eu tinha combinado com ele que ele só vinha gravar uma música, né? Mas a gente matou as bases de Água Branca no estúdio. Ele chegou quando já tava com a base pronta. Aí eu disse, olha, a música é essa, os acordes são esses. Quer tocar um solo aqui, não? Aí ele, beleza. Ele ouviu a música uma vez, deu uma passada no Minimoog, só ouvindo, só pra testar, e foi maravilhoso, porque ele é um músico sensacional. Ele, de cara, ele deu um solo que foi perfeito pra gente, mas ele disse, não, tava só aquecendo, depois de deixar todo mundo de queijo caído. Aí ele passou de novo, e o segundo take, o take de verdade, que a gente realmente botou pra gravar, é o que tá no disco. E a primeira vez que ele escutou a música, ele detonou o solo no segundo take. Foi um negócio assim, absurdo. Absurdo é a palavra. Não tem nem o que dizer. A gente ficou rindo descontroladamente, sabe? Depois que ele soltou de felicidade. O cara é fenomenal mesmo. Mas sobre a letra de Água Branca ocorre logo depois que o protagonista acorda do sonho. E ele começa o tal do ritual, que vai dar merda. No caso, a música toda tenta trazer a ilusão de uma queima de uma pessoa na fogueira. De um sacrifício de alguém na fogueira, tal qual que se fazia com as bruxas no tempo medieval. Mas essa coisa de colocar pedra branca no meio do verdume é um imagético que tenta trazer essa coisa da fumaça e dos elementos. A pedra branca, no caso, é a brasa, já incendiada. E trazer essa coisa da fumaça e do fogo e do vagalume no meio da noite e tentar trazer esses brilhos e flashes de luz se comunicando com a fumaça no meio de uma noite no sertão gelado, que é o Nordeste à noite. Nisso tudo, quando ele escuta o som da agonia e ele que percebe que ele tá tocando uma pessoa em fogo vivo, que ele percebe que ele fez algo terrível, ele nota que vai dar merda. E essa ilusão de vai dar merda percorre o disco inteiro, a partir daí. Boa. É algo que tá o tempo todo e é algo que a gente tentou representar também na própria sonoridade do disco. Com essas viradas e essas mudanças de tempo e essa harmonia que fica naqueles acordes com sétima menor, com muita dissonância. E tentar trazer essa coisa que deixa não só o protagonista da história numa posição desconfortável, mas também o ouvinte ficar pego de surpresa. E aí a gente chega em São Francisco, que é uma das minhas favoritas do disco, e eu também sinto nela essa mistura de elementos que vocês vão desenvolvendo ao longo do trabalho inteiro. Ela abre com um guturalzão nervosíssimo. Quem canta esses primeiros minutos aí? Quem canta os primeiros minutos de São Francisco, o gutural, quem abre são Hector e Raí. Os dois fazem em conjunto. Eu não sei cantar gutural. E aí depois ela muda o andamento dela, vem uma vocal um pouco diferente, ela dá uma acelerada também, ela muda bastante, né?
Exato, exato. Essa obra aí é do Nicolas, que é o nosso baterista, que inclusive ele não pôde tocar no disco na gravação, porque na hora que a gente tinha gravado as bases e ia passar pra bateria, a pandemia bateu. E aí nisso eu tive que falar com um amigo meu, Torstein Loftus, que ele é um baterista norueguês, que ele tocou com a banda Shining, que é uma banda de jazz metal lá da Noruega, mas ele é baterista de longa data de uma banda chamada Elephant Nine, que eles são uns visionários do rock progressivo lá da Noruega. Eles têm um cenário fantástico, mas essa, de longe, é talvez a maior banda que eles têm na história do país, e eles talvez sejam a maior banda ao vivo no mundo, no sentido de técnica. Os caras são monstruosos. E aconteceu de eu conseguir uma bolsa para estudar na Alemanha, e nisso eu achei uma passagem de 5 euros para viajar para a Noruega, na data que eles iam tocar 4 shows. Aí eu faltei um dia de aula, consegui ir para 3 dos 4 shows, e lá eu descobri que eles estavam gravando todos os shows para ser lançado ao vivo, em vinil. E eles lançaram com Psychedelic Backfire 1 e 2, e uma versão 3 exclusiva em vinil. E eu tenho orgulho de ter um disco em vinil, no qual eu estive na plateia, e dá para ouvir meus gritos lá. Gritando. Mas enfim, eu fiz contato com o Torstein e, logo depois dos shows, em 2019. E aí, depois que a gente foi gravar o disco, deu esse problema de não conseguir gravar por conta da pandemia, dos shows fecharem. E aí eu falei, Torstein, eu tô com um disco aqui. Tu não quer tocar bateria nele, não? Aí ele ouviu e ele disse, quero. Aí ele marcou uma data, uma sessão no estúdio, a gente conseguiu fechar no orçamento da gente. E em um dia só ele matou todas as músicas. Caramba. No estúdio. Ele escutou todas as demos que a gente tinha, todas as gravações que Nicolas tinha, ele se espelhou. Mas ele colocou o senso estético e criativo dele também, porque ele é um baterista de mão cheia e um sujeito muito criativo no instrumento. E aí ele matou isso. Essa conexão João Pessoa, né, Paraíba, Noruega, que tem nesse disco é um negócio fabuloso, porque não só Torstein na bateria, foi mixado por um norueguês também, e o cara que toca o saxofone também é norueguês. Então, é a cena pessoense e norueguesa casando aí para lançar o Holoceno. São Francisco é uma canção que, justamente, ela tem essas passagens bem marcadas também, né? Quase um baião metaleiro, assim. Um shot metaleiro. E o refrão bem apoteótico, né? Sim. Talvez do disco inteiro seja que tem um refrão mais apoteótico, assim. Um negócio que realmente o cara dá pra cantar e talvez até ficar na cabeça. Eu acho que uma das grandes forças de São Francisco é essa. Fora, eu gosto muito também da parte do riff mais quebrado que entra no começo, antes do riff mais voltado para música regional, que é bem... O tempo é todo quebradão. Composição de marca, inclusive, esse riff. Eu adoro o São Francisco, particularmente. E a gente vê um feedback muito positivo com essa canção. Eu acho que ela é a mais fácil, assim, entre muitas aspas do disco, assim, além da Ave Bala, que eu acho que ela apresenta muito bem, mas eu acho que a São Francisco é aquela canção que você se pega cantando São Francisco. Do nada, assim, fica ecoando na cabeça. Essa composição, o Nicolas trouxe essa composição feita no Guitar Pro pra gente, no ano 2014, ou seja, ela é uma das mais velhas que tá no disco. E ele chegou com ela numa versão que era bem mais rápida, bem mais... com uma pegada mais thrash metal, inclusive. E ela foi evoluindo com o tempo. A gente foi mudando um pouco, adicionando um pouco dessa coisa da pegada da bateria mais Motown, que é a caixa vem no tempo. Tá. Essa parada toda foi evoluindo com o tempo de uma maneira orgânica, a gente trabalhando em ensaios e fazendo os arranjos finais antes da gravação. Mas essa maluquice de você sentir que você tá na montanha-russa dentro da correnteza do Rio São Francisco foi ideia de Nicolas. Foi um negócio... ele fez a letra todinha, inclusive. A letra integralmente, assim, do começo ao fim. Tem uns riffs meus, tem uns riffs de Marco, mas a letra foi 100% feita por Nicolas. E eu acho muito foda. É muito foda mesmo. Vamos pra próxima, Bacia das Almas. Eu acho que essa pra mim é a que faz,
jus ao título de metal progressivo, assim, porque ela vai pra tudo que é canto. Ela viaja pra caramba. Essa é uma composição basicamente exclusiva de Marco. Então, olha aí, já tá conhecendo muito bem quem é quem em Papangu. E de novo tem a presença do Barreto ali também, com o Minimoog cantando bonito ali. Exatamente. Essa música foi a última que a gente fez pro disco. Eu fiz ela em 2019, acho que um mês antes da gente ir pro estúdio. Porque ela ficou aí no meio, mas eu achei que faltava um pouco de uma pontezinha de respiro entre a pancadaria sem cessar de São Francisco e a destruição, que seria a Terra Arrasada, a próxima música. Então, meio que para fazer uma ponte, para tentar também deixar muito claro que o protagonista estava num estado de remorso e de arrependimento enorme, aí eu puxei o violão, puxei os acordes iniciais da música e eu pensei, isso aqui tá me cheirando a algo meio post-punk. E se eu fizer algo que é a mesma coisa, mesmas doses de post-punk, do rock progressivo de uma banda feito Magma e do prog metal? E se eu misturar tudo num pacote só? E aí eu fui fazendo e a gente sequer tocou essa música em ensaio. Ela nasceu um mês antes da gente ir pro estúdio. Isso. Essa a gente nunca... A execução dela foi toda em estúdio. As outras a gente ensaiou, né? Pra poder ir pro disco. Mas essa nasceu basicamente ali pra gravar já. Exato. E ela tecnicamente é talvez a mais fácil de executar das músicas que a gente tem. Mas a gente nunca ensaiou. Mas aí eu trouxe a música, mostrei pros meninos, a gente fez algumas alterações. E beleza, chegamos no estúdio... tocamos as bases e o Aná, que tinha chegado para tocar o solo em Água Branca, perguntou depois que ele gravou o solo de Água Branca se tinha mais alguma coisa que a gente queria que ele tocasse. Aí a gente olhou um pra cara do outro e disse, por que não? Óbvio que tem. E aí eu mostrei Bacia das Almas, na qual eu pensava em tocar um solo de sintetizador, mas tendo o Aná, que é um tecladista de mão cheia lá, eu não podia dizer não, né? E aí ele também ouviu a música uma vez, fez uma passada só brincando e deixou todo mundo abismado. E aí ele disse, beleza, vou gravar pra torar agora. Manda. Aí a gente mandou a música, ele pegou os acordes e ele deu essa fritada absurda que é o solo de Bacia das Almas, que do meu disco é o meu solo preferido. Sem condições, porque é maravilhoso como ele vem e nessa vibe de remorso da música, quando chega naquele clímax, com as viradas de bateria, e a guitarra tocando a versão mais lenta do tema da introdução, o tema original, aquele... Depois que ele mete aquele solo de teclado, eu penso, beleza, é por isso que eu vim fazer música. É arrebatador. Incrível. E narrativamente, ele me parece, assim, tipo, quase o final do segundo ato do disco, assim, quando ele, tipo, bate o remorso total, ele já tá, tipo, fudeu, o mundo tá acabando, o que eu vou fazer? E aí vai pra próxima, que é, tipo, é uma outra coisa, assim. É isso mesmo, né, dentro da narrativa? Exato. Inclusive o final do Bacia das Almas, com aquele refrão que se repete, que ele fala do erro. E isso é aquela questão dele pensar, beleza, deu merda, mas eu me arrependo muito agora. E continua incessante com uma dor de cabeça que não sai. E nisso a música acaba com a reprise do tema inicial e passa para aquele crescendo que bate pra Terra Arrasada, que é a música mais antiga do disco. E que é que tu vai falar? Cara, eu fiquei muito surpreso quando vocês contaram que ela é a mais antiga, porque eu sinto nela, tipo, uma marcação muito clara de duas metades do disco, assim, porque antes a porção inicial é totalmente enérgica, a bateria é rápida, a guitarra, tudo, o jeito de cantar, e aí chega nessa, parece que desaba um mundo em cima de você, assim, porque ela é muito densa, tem muito desse doom ali, isso. Bem pesadão, a guitarra espaçadona, arrastada, vai te sufocando. Mas assim, você fala que ela foi composta lá atrás, mas ela foi finalizada lá atrás ao mesmo tempo? Ou foi ao longo dos anos vocês foram mexendo nela? Conta um pouco. Não, ela era mais esquelética, digamos assim, quando foi feita. Como o Marco falou, foi uma das primeiras músicas que a gente fez, assim, na história da banda. Então, ela basicamente é a mesma, mas ela foi ficando mais rica, entendeu? Questão de notas, questão da tocada, do andamento, entendeu? Permaneceu a letra. Eu fiz a primeira metade da letra, a parte gutural.
Marco adicionou a segunda metade e fez a questão também daquele riff final, que é bem doomzão também, Marco fez, e aí a gente amalgamou. A parte black metal que tem também já existia, o refrão, o doomzão, o instrumental lá com os riffs arrastados, já existia também. E o que eu acho mais fantástico de Terra, assim, que é um negócio quase metafísico, é o fato de que o disco saiu agora, velho. Essa canção a gente fez... Qual foi o ano, Marco? 2013. Bicho, essa canção, a parte que eu fiz da letra, sempre foi pra falar sobre demarcação de terras e reforma agrária, cara. E agora, quando o disco sai, em metade de 2021, é quando a gente tá tendo toda a discussão do projeto de lei, do PL 490 lá, sobre a demarcação das terras indígenas do marco temporal. Assim, absurdo a conjuntura temporal, sabe? Uma música que eu fiz, a letra que eu fiz em 2013, foi lançada agora, não existia um momento melhor para ser lançada. E Marco, de forma muito esperta também, colocou na segunda metade da letra uma parte, ele fala de... Ele traz Augusto dos Anjos também, poesia de Augusto dos Anjos muito forte, muito marcada, e traz também a história da luta camponesa paraibana, que é através de Margarida Maria Alves, que era uma líder camponesa daqui da Paraíba, que foi assassinada pela elite latifundiária, e o homicídio dela é um marco jurídico aqui da Paraíba. Enfim, pra você ter noção, só uma nota de rodapé, esse processo que tratava do homicídio dela tinha tipo assim, no fórum, no Tribunal de Justiça, tem tipo uma sala para cuidar só desse processo. Um negócio assim que se arrastou por anos e anos e foi assim um marco terrível na nossa história, e a gente trouxe essa homenagem, enfim, esse protesto, sei lá como se queira chamar, mas é uma canção que eu sempre, quando eu vou tocar, quando eu vou ouvir, me traz esse sentimento, porque foi muito tempestivo. E não porque a gente quis, né? Porque o Brasil caminhou dessa forma. A música é muito forte. A parte do gutural parece que, tipo, a terra em si tá cantando aquilo, sabe? Tipo, é muito forte a música. No caso, a terra aí é Hector. A próxima é Lobisomem, acho que é a minha favorita do disco. Eu acho, tipo, ela tem uma coisa meio, sei lá, é divertida e... Nick gosta de uma aventura de RPG aí. E tal. E eu gostei muito que vocês colocaram o Ariano Suassuna no meio, né? Vocês declamam ali lápide, quase como uma procissão, aquilo rolando, tipo, lá no fundo, assim. O áudio tá bem... O vocal, né, tá bem pra trás. Eu achei bem interessante essa parte. Então, essa Lobisomem também é uma das mais antigas do disco. Ela é de 2014, essa música. Ela teve o dedo maior de Hector e de Nicolas na composição. E acho que a letra foi tu que fez, Hector, ou foi Nicolas? A letra eu que fiz, integralmente. Beleza. E ela começa com esse jeito meio filme de terror, com aquela guitarra tocando um riff bem obscuro na octatônica, pra depois a música entrar na pedrada de uma vez, sem deixar você se segurar na montanha-russa antes de pegar a descida, o loop. E o bacana dessa música é que acho que ela é o que mais é colagem do som da gente. E quase todas as músicas são, acho, meio coesas em ter um fio de estético bem firme, bem, digamos, bem homogêneo. Mas acho que Lobisomem tem essa pegada meio cinematográfica de uma colagem, quase de uma antologia. Porque ela começa com esse negócio quase thrash metal, mas meio hardcore, meio com influência de punk. E muito, muito cacetada. Inclusive com os cantos de Raí, que são meio levemente pop punks, com aquele... Eu achei engraçado isso. A gente fizeram um review do disco que os caras falaram que a parte do era influência de Offspring. Meu Deus. Eu não acho que era não, assim, mas enfim... É isso. Bem, pode não ser direta, mas a gente ouviu muito Offspring na infância da gente, né? Então, tá aí, contaminando. Mas enfim, vai saber, né? Mas de fato. E a gente tentou fazer essa sensação de montanha-russa, com os tempos quebrados pra pegar a pessoa desprevenida e depois levar ela nessa viagem do
digamos, jazz metal. De vez em quando ela encolhe também, né? Ela tem, tipo, uns momentos mais contemplativos pra explodir de novo. Acho isso bem foda. Aí é quando entra Marco, exatamente. É a influência do magma aí. Tem aquela parte marchada que na nossa cabeça, quando a gente tava compondo a música nos ensaios, é a parte da caçada. É assim, é a besta, a criatura vai caçar. E aí, salve-se quem puder. E é aquele momento de tan, e a marcha. E crescendo, e porra, quem é que vai ser pego? Quem é que vai morrer? E aí, tan, tararara, enfim. Essa foi essa montanha-russa, que é o que Marco, esse termo que ele gosta de usar, que é justamente essas dinâmicas de altos e baixos, em Lobisomem dá pra sentir. E a tensão do terror também, né? Essa montanha-russa, velho, tá quebradaça, tá torta, tá destruída, velho. Isso. Não, mas a gente tem muita vontade de usar esses elementos que muitas bandas do rock progressivo usam, mas também da música clássica, de criar tensão e deixar você esperando a tensão se resolver de algum jeito. Seja por, sei lá, um acorde que falta se resolver, ou por uma mudança de tempo, ou por uma mudança até de textura. Em Lobisomem tem muito dessa mudança de textura, porque começa com essa pegada muito thrash, muito hardcore, mas depois passa para um negócio meio prog, com solo de guitarra e saxofone, com mudança de tempo, e depois para uma parte que você fica suspenso no ar, que é aquela lentidão bonita com o saxofone e a guitarra se comunicando, para depois entrar nessa marcha, e ao final da marcha voltar no reprise, mas numa versão muito mais caótica e cacetada e sangrenta da introdução. E acho que isso ficou bom porque o final é muito tenso. E ela se resolve de uma maneira muito legal, com aquele grito ao fim. É, o clímax da história, no fim das contas, né? Tipo, é aquele momento de maior tensão mesmo, que você tá vendo, pô, e agora o que vai acontecer? Tipo, foda. E aí a gente chega, depois dessa experiência louca, dessa montanha-russa, encolhe, cresce, explode, quando você fala assim, ok, eu acho que esses caras já mostraram tudo que tinham pra mostrar, vocês chegam com a faixa título e vocês levam o álbum de novo pra um outro território, porque ela começa totalmente atmosférica, com uma base de sintetizador, e aí ela vai crescendo, ela fica mega pesada, e depois ela mergulha numa vibe meio jazzística, com muito sopro. E parece, eu não sei, sabe, final de Evangelion, assim, quando já tá tudo destruído, a terra destruída, só tem os coros de vozes rolando, sei lá, não sei mais o que tá acontecendo aqui, e chega nesse fechamento, cara. Que escolha incrível, queria que vocês falassem um pouco mais dessa música, quando que ela foi feita, se ela já foi feita mais pro final, no começo, como que foi? Então, Holoceno foi feita mais em 2018, e depois que a gente começou a música, o Esqueleto, tinha basicamente a primeira metade, com aquela baladinha, e depois o riff pesado que tem mais ou menos na metade da música, com os vocais cantados. Não vinha aquela parte caótica do final ainda não, mas a gente fez essa música pensando, beleza, isso aqui vai ser uma música de encerramento, ela tem que ser de encerramento, do jeito que ela tá construída aqui. Com aquela intro meio Pink Floyd, com o violão. Adendo, tem um comentário no Rate Your Music que é fantástico. O cara fala assim, a música título, no caso essa, né, Holoceno, representa Pink Floyd se fosse uma banda de metal. Essa eu achei foda. Muito bom. A gente ficou muito honrado. Até porque, pois entre acho que lá no... Enfim, justamente nesse primeiro terço da música é que tem talvez o que seja um dos meus momentos favoritos, ou o meu momento favorito do disco, que é um solo de guitarra. Você perceba que não tem tanto solo de guitarra em Holoceno. A gente usa as guitarras nessa tradição de riff e de textura. E não tem tanto solo no sentido solo de guitarra mesmo assim, rock and roll. Mas em Holoceno tem. E é um solo meio David Gilmour, assim, se você parar pra pensar, sabe? E quando eu fiz esse solo, eu compus... enfim, a música já estava pronta, eu adicionei o solo a posteriori, e eu tive essa influência meio Pink Floydiana, sabe? Eu particularmente gosto bastante dessa parte. O solo de Hector é aquele momento que o pessoal fica com isqueiro no show. É basicamente isso. Não, mas Holoceno foi a maior parte dela, acho que foi eu que fiz, com a exceção de uma parte mais pesada, thrash metal, que tem na metade. Tem os riffs de Raí também. Aquele Rasputacho, rap, aquela parte de Raí, se eu não me engano. Eu acho que é. Mas ela foi a primeira música que eu aprendi a fazer quando eu comecei a usar o DAW, né, o DAW, o Reaper,
que eu comecei a realmente colocar as músicas lá no aplicativo de produção musical. E eu peguei o violão, eu fiz a intro do violão, que eu fiz na época para as guitarras que a gente tocava com 2 tons abaixo. Hoje os arranjos estão mais para afinação padrão. Mas eu fiz o violão com esse timbre, mas aí eu mudei. E eu refiz o arranjo da música e a gente pensou, beleza, vamos fazer essa introdução com isso. E nessa época também, em 2018, foi a época que eu entrei no coral. E isso me fez pensar, meu Deus, a gente precisa colocar um coral nessa música. E aí, junto com esses violões, após a introdução meio gelada nos sintetizadores, que foram providenciados por meu primo, o Luiz Souto Maior, que ele é engenheiro elétrico no Canadá, mas ele tocava comigo em João Pessoa na banda cover de King Crimson. E ele montou uma pequena coleção de sintetizadores quando ele viajou, fui trabalhar lá, e eu mandei mensagem pra ele dizendo, bicho, tu não quer tocar um sintetizador aí não, na introdução dessa música? Aí ele, vou fazer isso. E uma semana depois ele mandou a faixa, a gente ficou maravilhado, colocou o sintetizador solo no começo, e depois foi trazendo os outros elementos aos poucos, no crescendo, como se a banda fosse surgindo no amanhecer, sabe? E a gente ficou meio que chorando de alegria quando a gente escutou o resultado final dessa introdução e quando o Hector fez o solo emocionante dele, que aí parte para segundo terço da música, digamos. Que é aquela rifada pesada, mas um pouco mais tradicional e que remota justamente aos inícios de Papangu. Quando a gente tinha esses riffs mais lentos e mais cacetados, digamos. Um negócio bem sludge, mais antigo. E a música, como tinha sido feita em 2018, só tinha até essa parte mais pesada. Mas depois, certa feita, eu tava em casa, puxei a guitarra e eu parei esse riff bem cromático, que eu tava escutando muito Magma na época. Tinha uma composição dele chamada Tøs Håndtak, que é uma composição de 1971, que ela tem um riff cromático que é meio parecido, levemente parecido. A música não tem o mesmo andamento, nem a mesma pegada, nem as mesmas notas, mas ela tem essa coisa bem cromática fechada. E eu soltei na guitarra e eu pensei, meu Deus, eu acabei de fazer um riff de 17/8. Como é que eu vou fazer esse pessoal tocar esse compasso? E aí, de algum jeito, a gente conseguiu encaixar esse compasso totalmente quebrado na música. E o resultado ficou legal. Depois da quebradeira mais tradicional em 4/4, que é o segundo terço da música, aí vem esse fim de mundo, que é esse compasso completamente quebrado no fim. E o baixo entra, e a bateria entra também, e aos poucos se torna um crescendo absurdo, que depois que colocou o saxofone por cima, foi aquela coisa que pensou, meu Deus, o que é que a gente fez? Que coisa amaldiçoada foi que a gente conseguiu fazer nesse disco, nessa música. O saxofone nas 2 últimas faixas são, tipo, lindíssimos, assim, puta merda, vocês mandaram muito. Exato, cortesia do Benjamin, ele é de uma banda de prog rock da Noruega chamada Seven Impale, banda espetacular. Exato, o debut dele de 2014, o City of the Sun, é um dos melhores discos dos anos 2010, eu acho. Descasso. Incrível. Correu ouvir isso. Inclusive, o Benjamin, ele gravou de graça pra gente essas faixas no saxofone. Eu peguei o contato dele, falei, amo o disco de vocês e tal. E certa feita, quando a gente tava gravando, a gente pensou, será que não caberia um saxofone aqui, não? E aí eu mandei um e-mail pra ele e ele disse, beleza, eu vou gravar aqui no meu estúdio. E ele gravou, ele mandou e ficou maravilhoso. A gente mixou e ficou simplesmente perfeito e faltava aquele sopro mais caótico no fim das últimas músicas, essa textura extra, que acho que combina bem com essa questão do fim e com o último sopro que o protagonista tem, antes do mundo se acabar, sabe? E ficou essa coisa maravilhosa. E no final de Holoceno, da faixa título, tem 2 coisas que eu acho que seria bom mencionar. A primeira delas é que a música sai desse compasso quebrado 17/8 para um ritual em 4/4, para você fazer headbang, que é aquele último finalzinho da música. E o riff que vem na guitarra, que Hector toca ali, é o reprise de um tema inicial que puxa logo no comecinho da Ave Bala. Em Ave Bala tem uma guitarra que faz um negócio meio Sonic Youth, meio black metal, com trêmolo picking, sabe? Que é o blá-li, é um sobe e desce, e que ele volta pra uma harmonia bem simples. E essa mesma coisa que tá lá na intro de Ave Bala volta no final do Holoceno e fecha o ciclo de uma maneira que fica meio que aquele Ouroboros, sabe? A cobra comendo o próprio rabo. Atando as pontas da cronologia, né? É um negócio
E convida você a de novo ouvir o disco, assim, que foi instantâneo pra mim, assim, eu acabei e falei, ok, preciso de novo aqui. Bom demais. Gente, pra fechar aqui, a gente sempre pergunta pros convidados que cada um recomende uma música, cite uma música que gosta muito, que fala isso aqui representa o disco, ou a que você acha que é a sua favorita do álbum nesse processo todo. Bem, eu vou ser safado, vou recomendar a composição que eu fiz, que é Bacia das Almas, que eu fiquei muito satisfeito como ela é muito acessível, mas ela tem muitos elementos que se repetem no disco, alguns temas que se repetem, algumas figuras rítmicas, e eu acho que o final dela é muito satisfatório depois que a gente constrói no começo, que a gente consegue subir a tensão, o clímax do meio com as viradas de bateria e o solo que o Ana colocou nessa música são coisas que me deixaram assim... orgulhoso demais e me fizeram chorar quando eu escutei a primeira vez o resultado final. Então, o que eu recomendo ao pessoal ouvir, se for escutar só uma música do disco, escute Bacia das Almas. Eu recomendaria São Francisco. Eu acho que traz um pouco da estética, dessa questão das influências da regionalidade, desde a letra até a questão dos riffs. Tem o prog lá, tem o metal, tem assim, eu acho que é uma boa amostra do que seria a nossa banda. Ainda que, como eu falei, Ave Bala seja tipo assim, a música que a gente fez para ser o cartão de visita, talvez em primeiro momento, em segundo momento, a apoteose do que é a banda até aquele momento, eu acho que se amalgama bem quando o ouvinte escuta São Francisco. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Que conversa incrível aqui. O disco que já era grande pra mim, agora ele ficou ainda maior. Vou pedir para vocês deixarem aqui as redes sociais da banda, como as pessoas têm acesso, pode falar o Bandcamp, fiquem à vontade para fazer um serviço aí para quem quer conhecer um pouco mais a Papangu. Beleza. papangu.bandcamp.com. Nosso Bandcamp hoje é a principal plataforma para, enfim, a gente se comunica com o pessoal que segue lá, né? Tem a função de seguir. E aí tem também, além da questão de escutar e adquirir o Holoceno ainda em variados formatos, desde o MP3 ao WAV, ao FLAC, tem um boardzinho de comunicação também, como se fosse um fórum, que a gente manda mensagem pro pessoal, troca. A gente pretende colocar merchandise lá também. Nós temos o nosso Instagram, que é justamente o papangu.br, certo? Também muito fácil de encontrar. Nós temos uma lojinha também para vender camiseta aí para o pessoal que quiser. Uma primeira leva de camisetas já foi ao ar, que é papangu.minestore.com.br. M-I-N-E-S-T-O-R-E. Mine Story, né? Minestore, papangu.minestore.com.br. Mais alguma coisa, Marco? E também tem o Facebook, que é papangu.br. E a gente tá por lá e tudo que a gente tá obtendo com vendas, a gente tá já direcionando para o segundo disco, que a gente promete que vai ser muito mais doido e muito mais maluco do que... Mas não vai ter que esperar mais 7 anos, não, né? Não, essa é a maior reclamação. não vai esperar, não vão esperar mais 7 anos. Agora que a gente sabe produzir, que a gente sabe o que não fazer e o que fazer, vai sair bem mais rápido, com certeza. Perfeito, gente. Muito obrigado. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram. Eu sou o @Nick_Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, colabore com a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Kleber e Nick, muito obrigado por permitir que a gente tenha um espacinho para falar sobre o Holoceno aqui. Esse podcast foi editado por Nick Silva.